chamado Cinesp. O total representa uma média de, pasmem, 66 desaparecimentos por dia e uma alta de 8% em relação a 2024. Entre as unidades da federação com as maiores taxas de desaparecidos por 100 mil habitantes, nessa faixa de idade, Roraima com 40 desaparecidos por 100 mil, seguido pelo Rio Grande do Sul com 28 e Amapá com 24. Esses números ganham uma repercussão a mais porque já há algumas semanas aquele caso que está chamando a atenção de todo o Brasil do desaparecimento dos irmãos Ágata e Alain Michel, no povoado de São Sebastião dos Pretos, na zona rural de Bacabal, lá no Maranhão. Mas é um número muito, muito, muito grande, representativo e que precisa ser analisado, né, Zaide? O que leva, o que acontece para que crianças e adolescentes em grandes centros, não só esse que era uma zona rural, mas em grandes centros simplesmente sumam do mapa. E o que preocupa os policiais, os investigadores, é claro, você tem, nesse número tão imenso, né, você tem diversas situações, né? Então, a pessoa que foge, que se perde, que tem algum problema pessoal, enfim, mas o número é grande demais para que a polícia acredite que todas as situações estejam restritas a problemas individuais, a decisões individuais ou a crianças que se perderam, né? E é bom lembrar que quando se faz o cálculo relativo, ou seja, pelo tamanho da população, há números muito preocupantes em Roraima, Amapá, Rio Grande do Sul, estados que têm fronteira com outros países. E por isso a polícia também vê que esses números derivam também de ações criminosas, né? De raptos. Então, isso demanda uma investigação muito séria, que tem que ser incansável, tem de receber recursos, porque é grave demais, né? Você destrói famílias inteiras e é preciso saber o que acontece com essas crianças, né? Estão vivas, estão sendo bem tratadas, onde estão. É muito sério e o número, como você disse, Ronald, é impressionante. Impressionante. Quinto sinal está marcando 5 horas. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta aqui. Até amanhã. Um abraço, Ronald, Camille, para todo mundo. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes.
Hoje até às 19h30, coladinho com a jornada esportiva na Rede Bandeirantes de Rádio. E você participa do Fala Galera. Você aprova as contratações de Jonathan Cafu, atacante, e Kevson, lateral esquerdo. Jonathan Cafu, que já jogou na Ponte Preta ano passado, esteve no Botafogo de Ribeirão Preto. 45 jogos, marcou 2 gols. E Kevson, menino lateral formado no Santos. E aí? Opine 97102-1493. 97102-1493. E se você fosse o técnico do Guarani, faria alguma alteração na equipe titular ou manteria o mesmo time que iniciou os últimos 3 jogos? Santos, empate em casa. Velo Clube, vitória fora de casa. E Portuguesa, vitória fora de casa. Faria alguma alteração? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Diretoria da Ponte Preta acerta as contratações de Jonathan Cafu e Kevson para a sequência da temporada. Tanto o atacante quanto o lateral esquerdo já estão integrados ao elenco da Macaca e devem ficar à disposição de Marcelo Fernandes para o derby 213. Após sondagem do Santa Cruz, Marcelo Fernandes posta foto em frente ao Majestoso com a legenda: palavra é uma só. Estamos juntos, firmes e fortes com a Ponte Preta. Técnico foi procurado recentemente para substituir Marcelo Cabo no comando da equipe pernambucana. Ponte Preta se apega em retrospecto recente no derby para buscar uma vitória neste sábado às 16h no Brinco de Ouro. No ano passado, 4 clássicos foram disputados. A Macaca venceu 3 e empatou 1. Em jogos oficiais, a Ponte Preta leva vantagem no duelo. São 56 vitórias alvinegras, 61 empates e 50 derrotas. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Na frente em jogos oficiais, Macaca defende invencibilidade recente no derby. Pautas do Guarani. Sem nenhum desfalque por suspensão ou lesão, Matheus Costa deve iniciar o derby com a mesma equipe das últimas 3 rodadas. Os pendurados Isaac e Rafael Rodrigues passaram ilesos na partida diante da Portuguesa. Rafael Donato, com uma lesão muscular, segue vetado pelo departamento médico. A diretoria do Guarani iniciou na manhã de hoje a venda de ingressos para o derby 213. As bilheterias do Brinco vão funcionar amanhã e sexta-feira, das 9 até às 19 horas. E no sábado, a partir das 9 horas até o intervalo da partida. Os torcedores também podem adquirir os bilhetes de forma online. Guarani acerta a contratação de Anthony Emanuel, analista de desempenho com passagens por Atlético Mineiro, CRB, CSA e Amazonas. O novo profissional chega para substituir Cauê Azevedo, que deixou o Bugre recentemente. Anthony irá trabalhar ao lado de Farney, Coelho e Elano no departamento de futebol bugrino. Destaque do portal carlosbatista.com.br.
liderança de 110 anos no retrospecto do derby é ameaçada. Veja os números. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. A negociação entre São Paulo e Corinthians pelo volante Alisson ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira e pode acabar sem um desfecho positivo. O tricolor aceitou emprestar o jogador para o rival, inclusive já liberou o atleta dos treinamentos. Porém, quer receber o valor de R$ 1 milhão à vista para efetivar a negociação. Já o Corinthians, que tinha aceitado os termos, agora quer realizar o pagamento de forma parcelada, para não comprometer ainda mais os cofres do clube. Pauta 2. Ares, fundo credor da Eagle, empresa de John Textor, afastou o americano do comando da empresa após o desligamento de 2 diretores na segunda-feira. Mesmo afastado da Eagle, Textor segue no comando do Botafogo, por conta de uma liminar concedida no ano passado. Em 2022, a Ares emprestou $450 milhões para o americano comprar o Lyon, mas até hoje esse dinheiro não foi devolvido. Vale lembrar que o fundo credor já havia retirado o Textor do comando da equipe francesa no ano passado. Pauta 3. Após 3 semanas de negociações, Flamengo fecha a contratação de Lucas Paquetá por €42 milhões. Revelado no rubro-negro, o meia se tornou a maior contratação da história da equipe carioca e do futebol brasileiro. A expectativa é que Paquetá chegue ao Brasil entre hoje e amanhã para passar por exames médicos, ser apresentado e, se possível, ficar à disposição de Felipe Luiz para a Supercopa do Brasil no domingo em Brasília. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. O meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, a diretoria acertou mais 2 contratações para a sequência dessa temporada. Jonathan Cafu, velho conhecido da torcida ponte-pretana, está de volta ao majestoso depois de um pouco mais de 10 anos e contratou também o Kevson, lateral esquerdo, formado nas categorias de base do Santos. Kevson, que tem 21 anos, estava no Sport em 2025 e daqui a pouco eu vou trazer, é claro, a ficha completa desses 2 atletas. E tem mais uma novidade que eu vou trazer durante o boletim. Tem um jogador que participou de toda a pré-temporada, havia pedido para deixar a Ponte Preta e agora foi reintegrado ao elenco da Macaca e deve ficar à disposição do Marcelo para o derby de sábado. E pelo lado do Guarani, hoje aconteceu o sorteio na CBF, sorteio da primeira e também da segunda fase da Copa do Brasil. O Bugre vai enfrentar o Castanhal do Pará na segunda fase da Copa do Brasil. Batista? 17h11, vem aí o Derby 213, neste sábado, 4 da tarde. A programação da Rádio Bandeirantes começa ao meio-dia. Durante todo o tempo, você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes os boletins do Derby com o incomparável Edu Pinheiro. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões.
soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br e Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Batista. Manda aí um abraço pro meu amigo Valdir de Curitiba. Estamos indo para Florianópolis, ouvindo a Band pelo app. Abraços, Alessandro Giovanelli Bugrino. Ô, Alessandro, abraço para você, muito obrigado, viu? Ótima viagem, que Deus os acompanhe. Um abraço também aí para o Valdir, que é de Curitiba, a capital do Paraná. Estive em Curitiba em 2019. 2019 eu fiz este caminho, saindo de Curitiba e indo para Florianópolis. Uma viagem realmente maravilhosa. Locais bucólicos, paisagens realmente encantadoras. É uma ótima viagem. Parabéns aí pela escolha e um abraço para você, para o seu amigo Valdir. Ouvinte mandando aqui mensagem. Diz aqui, ouvinte Batistão, vou questionar o bebê. Será que ele sabe o porquê da organizada ficar na frente das bilheterias do Guarani com uma tenda e marquinha de cartão? Forte abraço, Vinícius, do Esmeraldina. Organizada fica com uma tenda e marquinha de cartão? Não seria maquininha? Deve ser maquininha, né? De cartão. Bom, já o Breno Beretta vai, se possível, responder à sua indagação. Eu não tenho noção do que é que a organizada fica lá numa tenda e com a maquininha de cartão. Mas pode ser que o Breno Beretta tenha conhecimento disso, né? Oi, Pedrão. Hoje a gente foi lá gravar um desafio muito legal, inclusive vai ao ar na sexta-feira, pré-derby, eu, o Breno Beretta e o Gleger Zorzin, e realmente tinha uma boa movimentação em frente às bilheterias do Brinco de Ouro, a torcida, podemos dizer assim, torcida comum comprando seus ingressos lá, e realmente tinha uma tenda. Não consegui ver se eram membros das torcidas organizadas, mas um clima muito tranquilo, os torcedores sendo atendidos rapidamente nas bilheterias do Brinco. Realmente tinha uma tenda lá em frente ao estádio Brinco de Ouro, mas porém um clima bem tranquilo e não observei se realmente eram membros das torcidas organizadas do Bugre. Ouvinte está dizendo aqui, Batistão, estão vendendo ingressos. Vendendo ingressos? Como é que funciona isso? Vendendo ingressos na frente da bilheteria do Guarani. Quem mandou a informação foi Fernanda, é isso? Não faz sentido, né? Por que o torcedor compraria o ingresso na tenda, sendo que em frente tem a bilheteria do Guarani? Se o preço é o mesmo, só se estiver vendendo mais barato, né? Agora, se o preço é o mesmo, aí realmente não entra na minha cabeça, não faz sentido. O ouvinte mandou aqui um vídeo. Ele está nos acompanhando no carro, nos 85,7. Abraço para você, muito obrigado, acompanhando aí no carro. Batista, boa noite. A Ponte Preta terá que ganhar todos os jogos que faltam. Marcos Pessoa, de Serra Negra. Não, depende muito da evolução, né? Hoje
se você imaginar que podemos aplicar a proporcionalidade do ano passado, porque esse é o primeiro campeonato com esse formato, com esse regulamento. Então ninguém sabe quantos pontos são necessários para conseguir a permanência e quantos são necessários para conseguir a classificação. Mas aplicando a proporcionalidade, o ano passado o Noroeste permaneceu na Série A1 com 8 pontos. Com 7 o time caiu. Com 7 caiu, com 8 permaneceu. Então, se aplicarmos o percentual, vai dar 5, alguma coisa. Arredondando para cima, 6 pontos. Tem 9 pontos em disputas. Então, pode descartar, né, de acordo com essa aplicação aqui do ano passado. Poderia descartar um jogo. Ganhando 2, ela permanece. E dependendo da evolução da rodada, até com uma vitória e um empate consegue escapar. Porque ela tem 1 ponto, uma vitória, 4, mais um empate, 5. Escaparia com 5 pontos. O primeiro time fora da zona hoje é o São Paulo. Tem 4 pontos. Então, desde que nenhum desses times que hoje estão com 4 pontos, são 2, né? 3. Velo Clube, São Paulo e Velo. Isso. E um detalhe curioso, nessa rodada do final de semana, Noroeste e Velo Clube se enfrentam em Noroeste, em Bauru. Bom, então aí um pode matar o outro, né? Sim. Ou então eles vão empatar e vão chegar a 5 pontos. É possível, mas aí passa a não depender somente dela. Para não depender de ninguém, a Ponte teria que ganhar os 3 jogos e aí ainda correndo o risco de conseguir a classificação. É um negócio impressionante, mas é verdade. Poderia ganhar os 3 jogos, 9 pontos. Com 9 pontos, vai conseguir a classificação para a segunda fase. Não, mas se ganhar os últimos 3, ela chega a 10, porque ela já tem 1. Ah, verdade. Chegaria a 10 pontos. Né? Então, com 10 pontos, é certeza que vai conseguir a classificação. Continue mandando para cá mensagens. Daqui a pouco tem mais. São 17h20. Está no ar. Esporte em Debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. Lucas Pessoa é o homem por trás da imagem. Faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que não é assinante do canal, não paga nada, é de graça. E você concorre a presentes e também concorre a ingressos. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 25 minutos em Campinas. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Quarta-feira vai começar o Brasileirão. Que legal, né, cara? Agora é jogo em cima de jogo, depois Copa do Mundo. Sensacional. Vamos ao Fala Galera de hoje, de maneira imediata. Você aprova as contratações de Jonathan Cafu e Kevson, ou Kevson, lateral esquerdo? O Kevson eu quero aguardar. Eu acho que o Jonathan Cafu, se tiver saúde, tiver em ordem, ele tem mais talento que os atacantes da Ponte, portanto, contrataria. Se você fosse o técnico do Guarani, faria alguma alteração na equipe titular ou manteria o mesmo time que iniciou os últimos 3 jogos contra Santos, Velo Clube e Portuguesa? Não, com certeza. Um dos segredos do Guarani foi a manutenção do time titular. Eu tenho discordância, por exemplo, do Maranhão, mas eu acho que é o mais coerente. O mais correto é tirar o Maranhão do time e colocar o Kevin. Esse é o mais correto. Mas o mais coerente, diante de todo o cenário, é manter a mesma equipe para jogar o derby, Batista. 17h26 até 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca.
Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Sensacional! É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e Sato filho, que é o Glauco Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Batista, boa tarde, é Marcos Pessoa de Serra Negra. Mande um abraço para a Adriana Pessoa. Ela gosta muito de quando você faz a origem. Abraço para você, Marcos Pessoa. Abraço também para a Adriana Pessoa. Imagino, né, com esse sobrenome, deve ser a sua esposa. Um abraço, muito obrigado aí pela audiência em Serra Negra. Boa tarde, lugar de bugre no vivo. É no brinco para ver a maior goleada de um derby. Ponte é presa fácil, diz aqui o Roger do Jardim do Lago. Um abraço para você, Roger. Lembrando que toda provocação, né, tem a resposta. Toda ação tem uma reação. Então, peço sempre para que não procedam dessa maneira, porque aí fica o programa inteiro em cima desse jogo de gato e rato aí, né? Um mandando um recado pro outro. E aí, sinceramente, perde completamente o objetivo, que é fazer um programa um pouco mais inteligente, com um pouco mais de conteúdo. Mas muito obrigado aí pela sua audiência e também pela sua mensagem. Eu quero mandar aqui um grande abraço. Hoje está completando aniversário Edu Pinheiro, o incomparável grande Edu, amigo de longa data, só aqui na Rádio Bandeirantes, 24 anos, desde 2002, e nós estamos trabalhando juntos, mas eu já conhecia e já tinha amizade com o Edu Pinheiro antes mesmo de vir aqui para a Band em 2002. O Edu Pinheiro é uma figura fantástica, um amigo querido, um grande profissional do rádio esportivo. Edu, você é uma referência de caráter, paixão e compromisso com a informação. Você tem os seus papéis e coloca no ar um conteúdo inigualável. Nenhuma emissora de rádio tem o que a Rádio Bandeirantes tem, graças ao Edu Pinheiro, que tem esses compilados, essas informações catalogadas. E isso é muito importante, especialmente para os mais jovens. A história é fundamental. Aquele que não conhece a história não consegue moldar o futuro e tem dificuldade de entendimento daquilo que acontece no presente. Então o trabalho do Edu é muito importante. E a sua voz, Edu, não é apenas uma voz esportiva,
na apresentação de programas. Ela traduz emoções, né? Quando você fala, constrói histórias e conecta pessoas. É um privilégio caminhar ao seu lado, caminhar ao lado de alguém que tem a honra que você tem com a comunicação, o respeito que você tem com a comunicação e o talento que você tem, ética, o coração enorme de um grande ser humano. Então que o microfone siga sendo a extensão da sua verdade, da sua paixão e que você consiga permanecer aqui por muitos e muito tempo, muitos anos ao nosso lado, trabalhando aqui na Bandeirantes e tendo saúde, que é o mais importante. E para você, além de saúde, eu desejo também felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande Edu Pinheiro hoje completando aniversário, parabéns. Ouvinte participando. Calma, senhor Batista, o rapaz só está dando a sua opinião de que o Guarani vai vencer. Não falou nada demais. Um abraço, Afonso de Valinhos. Valeu, Afonso, um abraço, muito obrigado. E o Roger do Jardim do Lago voltou a escrever. Batista, brincadeira com os amigos pontepretanos. Sabemos que derby é derby, nunca terá um favorito. Rivalidade saudável. Abraços. Beleza, Roger? Valeu, muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes. Batistão Ebert vai jogar o derby. Rick Panda. O nome tem que sair no bid. Não saiu ainda o nome do Ebert no bid. Portanto, não sabemos se ele vai ou não jogar o derby. Ele está treinando, tá com o grupo, está fazendo lá os treinamentos. Portanto, acredito que fisicamente ele está apto, né? Até porque ele fez uma pré-temporada ainda que mais curta, mas ele fez uma pré-temporada com a Ponte Preta. E, portanto, está em condições de atuar. Mas tem a parte documental. Tem que esperar o nome dele sair no bid para que desta maneira ele esteja apto para atuar nesse jogo contra a equipe da Ponte, tá bom? Mas estamos atentos e ligados, né? Pedro Piscinato está aqui sempre dando um F5, né, Pedrão? É isso Se mesmo, sair Batista. aí, ainda hoje nós vamos informar, né? Correto. A gente está atualizando tanto a página do Guarani quanto a página da Ponte agora com essas duas contratações, sempre de olho aqui no bid da CBF, Batista. Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. Olha, são mais de 40 sabores, viu? Salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, só R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado. Happy Hour a partir das 18 horas. Aniversariante ganha o rodízio de pizza com um grupo, tendo grupo acima de 10 pessoas. Faça sua reserva com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17h36, Ponte ou Guarani hoje? Ponte.
Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre as contratações, notícias boas para o torcedor pontepretano que estava tão angustiado, estava muito ansioso, esperando novos reforços para a sequência do Campeonato Paulista, e hoje mais 2 nomes acertaram com a Macaca, já estão integrados ao elenco profissional. Um deles é um velho conhecido, Jonathan Cafu, 34 anos, defendeu a Ponte Preta lá em 2014. Naquela oportunidade, o Jonathan Cafu fez 33 jogos com a camisa da Ponte Preta, 7 gols e 6 assistências. Na última temporada, em 2025, Jonathan Cafu defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto nas disputas tanto da Série B quanto também do Campeonato Paulista. Com a camisa do Botafogo, fez 45 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Em 2024, o Jonathan Cafu estava no Cuiabá, onde fez 47 partidas, marcou 3 gols e contribuiu com 4 assistências. É claro, o desejo da torcida pontepretana é que um atacante de beirada vindo do Botafogo repita o mesmo sucesso que Jonas Toró fez aqui com a camisa da Macaca em 2025. A outra contratação trata-se de Kevson, garoto de apenas 21 anos. Ele é formado aí nas categorias de base do Santos, pertence à equipe da Baixada Santista. No ano passado esteve emprestado para o Sport, fez 9 jogos, não contribuiu com nenhum gol e nenhuma assistência. Os dois, como eu disse, já estão integrados ao elenco da Macaca, ambos chegam com contrato até o final de 2026, o Jonathan Cafu em definitivo e o Kevson com empréstimo. E aí no meu destaque eu disse que tinha um jogador que tinha saído, mas voltou. Trata-se de Brian Borges. A gente vinha falando do nome dele aqui desde o início da pré-temporada da Ponte Preta. Ele chegou aqui a Campinas no início de dezembro, realizou todo o trabalho da pré-temporada e aí na segunda-feira, logo após a estreia da Ponte Preta contra o Corinthians, até pela indefinição da situação do Transferban, pela situação crítica financeira da Macaca, o Brian Borges, assim como outros jogadores, pediu para deixar a Ponte Preta, o que foi prontamente atendido pela diretoria alvinegra, mas ele seguiu em Campinas. A gente até trouxe a informação aqui, o Guarani chegou a consultar o atleta, fez sondagens pelo Brian Borges, mas ele veio muito convicto do que queria disputar a Série B em 2026, por isso, um dos motivos também, é claro, não aceitou a proposta do Guarani. E aí, como ele permaneceu em Campinas desde o início do mês, quando ele pediu para deixar a Ponte Preta, a diretoria manteve o contato com o jogador e agora, com a queda do Transferban, conseguiu convencê-lo a retornar. Brian Borges também já está integrado ao elenco alvinegro, portanto, mais 3 opções aí para o técnico Marcelo Fernandes, de olho no clássico deste sábado contra o Guarani. O Jonathan Cafu, como eu disse, é atacante, o Kevson, lateral esquerdo de 21 anos, e o Brian Borges, que de ofício é lateral direito, mas muitas vezes atuando com a camisa do Paysandu, jogou na lateral esquerda, até na ala esquerda, quase que um ponta ali, vestindo a camisa do Papão, um jogador muito ofensivo e, é claro, deve ajudar muito o técnico Marcelo Fernandes nessa sequência de Campeonato Paulista. A Ponte Preta que enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro, Derby 213 neste sábado, depois visita a Portuguesa no Canindé e fecha a primeira fase recebendo o São Paulo no Majestoso. E o técnico Marcelo Fernandes, ontem a gente trouxe a informação que o Santa Cruz havia demonstrado interesse na contratação do técnico da Macaca. Além do Marcelo Fernandes, o Lisca Doido e o Claudinei Oliveira também entraram no radar do Santa Cruz. E é claro, sempre que surge uma especulação de algum jogador ou o próprio Marcelo Fernandes saindo da Ponte Preta, a torcida da Macaca fica muito preocupada, muito atenta, porque, é claro, sabe do risco, sabe que se perder o Marcelo, por exemplo, a situação pode ficar ainda mais crítica. E hoje, para acalmar até, podemos dizer assim, os ânimos da torcida pontepretana, tranquilizar um pouco a torcida pontepretana, o Marcelo Fernandes postou uma foto no Instagram. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode acompanhar, é uma foto dele com o monumento aí do Gorila, inaugurado no final do ano passado em frente ao Estádio Majestoso, e diz o seguinte: palavra é uma só,
Estamos juntos, firmes e fortes com a Ponte Preta, um emoji ali de um gorila, um coração branco, um coração preto. O Batista sempre diz, elogia o Marcelo, sempre diz, o papo do Marcelo Fernandes é reto, não tem curva. O que ele falou tá definido, tá feito, e ele provando mais uma vez o seu caráter, sua hombridade. Até na coletiva, após a partida contra o Noroeste, o Marcelo Fernandes disse, se fosse para ter saído, se fosse para ter abandonado o barco, eu já teria saído, sairia como campeão brasileiro da Série C, não fiz isso, sigo firme e forte, se a diretoria entender que deve me trocar, ok, senão a gente vai seguir trabalhando. Essa é a situação da Ponte Preta. O Marcelo que segue treinando, segue preparando a equipe da Ponte Preta, de olho no clássico deste sábado contra o Guarani. E falando sobre Copa do Brasil, hoje aconteceram sorteios da primeira e também da segunda fase da Copa do Brasil, e a Ponte Preta, por ter sido campeã da Série C, entra apenas na terceira fase. E a Macaca, a previsão da terceira fase é no dia 11 ou 12 de março, e a Ponte Preta vai encarar o vencedor da partida entre Caxias e Guarani de Bagé. Essa partida deve acontecer no final de fevereiro ou na primeira semana de março, e aí, portanto, a Ponte Preta já vai conhecer o adversário que vai encarar na terceira fase da Copa do Brasil. Batista. Eu quero ouvir o CH antes, porém... Quero falar aqui da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do Brasil e com o melhor preço e pronta entrega para facilitar a sua vida. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas, espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Bom, CH, a sua opinião, você já falou aí dos novos contratados e a pergunta é, vamos admitir que eles tenham condições de atuar fisicamente. Não sei qual é a condição, mas vamos imaginar que estejam bem e já estão treinando com o grupo e falta a parte documental, que deve ser regularizada aí até na sexta-feira. Contando com esses dois, que tipo de situação você pode projetar com o time da Ponte que vem atuando até agora e esses dois integrantes que estão chegando em CH? É uma pergunta complexa, né? Mas vamos considerar aquilo que o amigo colocou, que o Kevson ou Kevson, ele chegue na lateral esquerda em condição de jogo, bem fisicamente. Não dá para continuar insistindo com o Giancarlo. E para você improvisar, você desarruma a lateral direita. Estou falando do Pacheco. Então, se esse menino tiver condição, e ele foi contratado, a Ponte deve estar sabendo o que está fazendo. Ele jogou muito pouco ano passado, hein? Mas é um jogador que na base tem uma estrutura, tem potencial, mas por algum motivo ele não pegou no breu. Lateral esquerdo não é fácil de ser produzido no Brasil, lembrem-se, não é? Então eu colocaria, se ele tiver saúde em ordem, puder aguentar pelo menos aí 2/3 da partida, eu colocaria como titular. No caso do Jonathan Cafu, é mais fácil responder essa pergunta porque ele tem experiência. Teoricamente, tecnicamente, ele é melhor do que aqueles que estão aí. Portanto, eu tenho a impressão que os dois, tanto o atacante Jonathan
como lateral esquerdo, estarão no Clássico. Também não dá para ficar esperando, né, Batista? Faltam 3 partidas para efetivamente acabar o campeonato na primeira fase, o Paulistão. Então, isso seria, se eu fosse o cara do futebol, uma condição número 0, nenhum. Estar apto fisicamente para poder treinar 2 dias aí e ir para o jogo. Porque senão não tem sentido contratar. A Ponte não está contratando 2 jogadores, ela pode até estar pensando na Série B. Ponto. Mas a emergência é neste momento. Não tem lateral esquerdo, falta atacante. Portanto, objetivamente, não é, respondendo essa primeira pergunta do amigo, eu colocaria e poria os 2 de começo contra o Guarani, Batista. Olha, o Kevinson, ele surgiu no Figueirense. Muito jovem, apenas 15 anos, e aí foi para o Atlético Paranaense. Depois do Atlético, ele foi para o Santos, foi para o Sub-20 do Santos, mas jogou pouquíssimo no time principal. Ele tem, em 2024, 3 jogos, depois mais 3 jogos. Mas o ano passado ele jogou no Sport, foi rebaixado com o Sport, mas ele jogou apenas 9 partidas no ano inteiro, 9 partidas, então jogou realmente muito pouco. Ele tem 21 anos, mas é de março, então ele está mais próximo do 22 do que do 21. Então a questão é, entre trazer um jogador de base, praticamente, né, recém-saído, que é o caso desse Kevinson, que é do Santos, e dar a oportunidade para um jogador da sua própria base, no caso a Ponte Preta, não seria melhor CH utilizar, por exemplo, Júlio, que é lateral direito, está pronto, tem bom passe, é forte, tem excelente cruzamento. Poderia colocar o Júlio na lateral direita e colocar aí o Pacheco na lateral esquerda. Viu o golaço que ele fez de perna canhota contra o Noroeste? Então ele tem toda a condição de jogar na esquerda. Então não seria melhor fazer isso do que trazer um jogador de 21 anos ou quase 22 que pertence ao Santos e não é da Macaca em CH? Batista, se essa fosse uma opção boa para o treinador da Ponte, ele já teria feito. Não é? Tem alguma justificativa em cima das escolhas que o Marcelo fez nos últimos jogos. Eu concordo com vocês que o Fábio, pode acontecer isso que você está colocando? Claro que pode. Mas eu não mexeria. Isso é uma questão de conceito. Cada um enxerga futebol de uma maneira. Eu não vou desarrumar a lateral direita para resolver o lado esquerdo. Não vou. Agora, eu também tenho que partir do princípio que a Ponte esteja sabendo quem está contratando. Não é sair na porta do majestoso, olha, precisamos de um lateral esquerdo, alguém se habilita? A Ponte deve ter dados estatísticos, histórico de contusão, de comportamento do atleta para poder contratar. Eu espero que seja assim. Não tem nada que desapone o atleta, só que o ano passado ele fez 9 jogos, na temporada toda. Vai resolver o problema da Ponte? Não sei. Vai jogar mais que o Giancarlo? Não dá para afirmar. Agora, que o Giancarlo não está dando conta e é absolutamente normal pelo tempo inativo, por causa da contusão que ele teve, então ele tem que voltar aos poucos. A Ponte achou por bem contratar um jogador de 22 anos para a posição. Tem risco, Carlos Henrique? Claro que tem risco. Agora, eu pergunto a vocês que estão em casa para fazer uma reflexão. Tem lateral esquerdo disponível no mercado? Peguem os grandes clubes do Brasil. Toda hora está improvisando ou está trazendo de Uruguai, Argentina, Paraguai, Equador, Colômbia, Peru. Então é uma posição carente no futebol brasileiro. É só olhar a seleção brasileira. Passaram lá vários jogadores e vem esse, vem aquele e ninguém se firma. Já foi a época do Marcelo e do Roberto Carlos. Ficou lá atrás, não é? Então, eu tenho que trabalhar em cima disso, Batista. Eu não conheço o atleta com detalhes. Estou falando de comportamento, parte física.
parte de fundamento, contusões. Eu acho que a Ponte tomou esse cuidado, né? Não é possível, não é? E também tem a história do negócio. Então trouxe para cá, sabe como é que é a situação, não é? A Ponte não pode financeiramente cometer certos exageros. Então é como você gosta de falar a todo momento, e é verdade. Tem o possível e o ideal. Eu acho que nessas duas contratações, o Jonathan Cafu está mais próximo de virar uma realidade do que o menino. Mas a gente tem que aguardar, Batista. Ô Batista, até o CH se quiser comentar, tem também o retorno, podemos dizer assim, do Brian Borges. Como eu disse, lá no Paysandu ele jogou muitas vezes pelo lado esquerdo, até de lateral esquerdo, de ala esquerda, e durante a pré-temporada, antes ainda da estreia contra o Corinthians, eu até trouxe essa informação aqui, ele estava sendo utilizado pelo Marcelo Fernandes do lado esquerdo. Então eu acredito que o Brian Borges deve assumir a lateral esquerda e o Pacheco seja mantido do lado direito. Ah, aí muda de figura. Você falou no seu boletim, isso passou batido por mim. O Brian Borges vai jogar. O Brian Borges, ele estava treinando com o Marcelo Fernandes. Então esse menino com certeza vai ser uma oportunidade de negócio para funcionar como reserva. Se o Brian tiver em ordem também, tem que jogar o Brian. Esse eu conheço bem, não é? Aí arruma o lado esquerdo, teoricamente, né, Batista? Porque futebol não dá para ficar cravando absolutamente nada, né? De repente o atleta não está condicionado, não se adapta, tem algum problema de entrosamento ali e a coisa não vai bem. Mas eu duvido, acho pouco provável que ele renda o Brian Borges menos do que estava rendendo o Jean Carlos. Então, na lateral esquerda, me perdoe ouvinte, isso passou batido por mim, mas com certeza quem vai jogar é o Brian. 17h54. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola, né? O Al-Ula, time da segunda divisão da Arábia Saudita, é quem está contratando o Michael, atacante do Flamengo. Ele esteve próximo de acertar com o Santos. Como o Santos voltou a negociar com o Rony, vai comprar o Rony junto ao Atlético Mineiro, ele vai jogar na Arábia Saudita, então, o Michael. O Vitória negocia a contratação de um zagueiro chileno, Kusevich, jogador que está buscando a rescisão junto ao Fortaleza. E mais uma informação, o Vasco está negociando a contratação do atacante argentino Cláudio Spinelli. Ele está atualmente no Independiente del Valle. É um jogador importante, tem 29 anos, né? E ele pode ser contratado pelo Vasco. E já todos os detalhes sobre segunda fase da Copa do Brasil, onde o Guarani vai entrar, o adversário, o estádio, todos os detalhes e as possíveis datas também para esse jogo do Guarani, Batista. 17h55. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, viu, gente? É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, é completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar.
abra sua conta. Bandeirantes. Carlos Batista, boa tarde, feliz ano novo para você e a equipe de esportes. Batista, dê um feliz aniversário para mim e ao Edu Pinheiro. E também para a Renata, filha do Norimite Iga, que faz aniversário hoje. E também um abraço da Lucila Jardim Eulina, sobrinha do Iga. Ô Lucila, bom, vamos por parte, né? Primeiro, Edu Pinheiro está recebendo hoje os abraços dos nossos ouvintes. Está completando aniversário, então está recebendo, neste exato momento, o seu abraço. E aí é o seguinte, você pede para mandar os parabéns para a Renata, que faz aniversário hoje. Então, Renata e Lucila e Renata, eu desejo a vocês saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Deus abençoe aí o novo ciclo, tá bom? Grande beijo para vocês duas. Boa tarde, Carlos Batista. Queria tirar uma dúvida. Vou levar minha filha de 10 anos. Ela entra só com um adulto ou precisa fazer um cadastro antes no Guarani? Ricardo Bebê, do centro de Campinas. Ele é bugrino da pele até o osso. Bom, o Ricardo Bebê faz a pergunta e o Bebê da Band responde, hein, Bebê? Eu vou verificar, Batista, mas eu creio que não precisa de nada para entrar, nenhum cadastro, mas eu vou checar essa informação. Aliás, um ouvinte perguntou, né, hoje pela manhã, no nossa área, a respeito de ingresso para a Vitalícia. Para a Vitalícia é o seguinte, Batista, quem quiser comprar pela internet, por exemplo, pelo Ingresso SA, o que tem que fazer? Compra pela internet e depois tem que passar no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, na secretaria, para comprar o acesso à Vitalícia, que custa mais R$30. Além dos 20 que vai pagar com a camisa do Guarani, tem que passar na secretaria e comprar o acesso, que custa mais 30, porque tem as pessoas que possuem as vitalícias, as cadeiras vitalícias, que pagam, né, anualmente, mas quem não possui, quem quer assistir o jogo na vitalícia, tem que pagar 30 por jogo, então tem que ir até a secretaria. Mas já eu vou confirmar sobre crianças menores de 12 anos. São 18 horas em Campinas. Boa tarde, Batista. A Ponte Preta, está dizendo aqui o ouvinte, acerta a permanência do Brian Borges. Vai dar um respiro para nós ganharmos o derby. Nós vamos ganhar do Guarani 2-0. Guilherme Henrique Vila, Padre Manuel da Nóbrega. Manda aí um abraço para todos. Opa, um abraço para todos. Muito obrigado aí pela audiência na Vila Padre Manuel da Nóbrega. O Pedro Piscinato já deu a informação, né? Brian Borges é o retorno daquele que não foi. A volta dos que não foram. A volta dos que não foram, né? Parabéns ao nosso amigo Edu. Muitas felicidades e este extraordinário jornalista. Que seja um derby de paz e alegria. Ponte Preta gigante. Abraço para você, o Edu, recebendo, portanto, né, os parabéns. Boa tarde, Batista. A Ponte precisa de um 9 matador. Abraços. Bom, o CH pode até falar, né, sobre o Jonathan Cafu. Não é esse 9 matador. É um jogador de beirada. Tá mais aí para um toró, não é isso, CH? Sim. Com mais dificuldade de fazer gols.
Mas aí, Carlos Henrique, se o cara tem dificuldade para fazer gol e não é centroavante, por que a Ponte contratou? Ele não está em alta, mas é um jogador que eu considero tecnicamente, na teoria, melhor que os jogadores de beirada que a Ponte tem. Mas ele é de beirada. Normalmente joga pelo lado direito, Batista. Oi. A gente perguntou, a Ponte segue no mercado buscando um centroavante. Tem alguns nomes aí no radar da Macaca, a gente está tentando apurar. Existe uma possibilidade um pouco mais baixa, mas talvez pode chegar um centroavante ainda pro derby, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, um abraço, Batista, boa noite a você, boa noite aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá então pro Fala Galera de hoje. Você aprova as contratações de Jonathan Cafu, atacante, e Kevson, inventaram mais uma, hein? Lateral esquerdo. Tô falando o nome, tá, gente? Aprova as duas contratações. Acho duas boas contratações. Esse menino é bom jogador. Lateral esquerdo é a posição mais carente do elenco da Ponte hoje. E o Cafuzinho é beirada lado esquerdo, né? Ele é beirada, joga nos dois lados, na verdade, mas ele predominantemente aparece do lado esquerdo, ele é destro. E ele faz aquele drible por dentro, né? Então, eu espero que ele esteja fisicamente bem, que possa ajudar aí a Ponte nessa missão dura, né? Árdua, de tentar permanecer. Tá tudo contra. Os números, inclusive, são contra, mas eu acho que a Ponte, o meu veredito já foi dado lá atrás e eu tenho que me manter fiel a ele. Eu acho que a Ponte não escapa. Mas se escapar, é aquele prazer de língua queimada como eu nunca senti na vida. Vou queimar a língua, mas vou ficar feliz, porque é bom para a nossa cidade manter as duas equipes nos principais campeonatos do Brasil. Então, aprovo sim o Cafu, é difícil, mas vai ajudar, e o menino eu acho que jogam os dois, inclusive, a não ser que tiverem muito fora de ritmo, porque são duas posições que a Ponte precisa para ontem. Então as contratações foram pontuais e assertivas. Antes, claro, de ver a questão física. Por aquilo que a gente conhece dos jogadores, boas contratações, obviamente dentro das circunstâncias. E o Cafu na Ponte foi muito bem. Tanto é que da Ponte ele foi para o São Paulo. Só isso. A performance dele na Ponte rendeu a ele uma transferência para o São Paulo Futebol Clube. São outros tempos, são mais de 10 anos depois, é verdade. O jogador é hoje mais velho, já rodou, mas também é mais experiente. Cabeça mais no lugar. Então, aprovo sim, e tomara que eles estejam em condições de jogar e ajudar a Ponte o mais rapidamente possível, porque o negócio da Ponte é emergencial. São 3 jogos para fazer 7 pontos. 6 talvez sejam suficientes. E o Fala Galera do Guarani. Vamos lá. Se você fosse o técnico do Guarani, estamos falando aqui do Matheus Costa, faria alguma alteração na equipe titular ou manteria o mesmo time que iniciou os últimos 3 jogos? Santos, Velo Clube e Portuguesa. Claro que eu manteria o mesmo time. Tem alguns questionamentos, algumas restrições a um nome ou outro? Tem. Mas é o seguinte, companheiro. Os últimos 9 pontos, sendo 3 em casa e 6 fora, o Guarani, como diria Carlos Luz, abiscoitou 7. Índice altíssimo. Está aí com a mão na possibilidade de se classificar entre os 8 melhores. Com a mão, não, com as 2 mãos, porque se terminasse hoje, o Guarani é o 5º colocado e estaria classificado. Então, pelo menos para início, eu não mexeria. Por quê? Porque ele é um treinador jovem, mas conservador. Ele é fiel às convicções dele.
e ele conseguiu contrariar muita gente, inclusive nós aqui, com a questão do Rafael na lateral, com a questão do Kevin no banco e do Maranhão como titular. O Luca entrou, né, na partida no lugar do Maranhão e o Kevin só depois. Então, tem alguns questionamentos, mas nesse momento a bola está com ele. E se ele mexe num time que somou 7 pontos em 9 disputados e não dá certo, como é que ele explica isso para a galera dele? Então, eu também, quem tem, né, sabe como é que é, né? Vai mexer no que está dando certo a esta altura e ainda num derby. Eu, se fosse o Matheus, não mexeria, a não ser que seja uma eventualidade, um problema médico, um problema particular, qualquer coisa do gênero. Estando todo mundo em condições de atuar, eu escalaria os mesmos que iniciaram contra o Santos, contra o Velo Clube e contra a Portuguesa. Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Brasileiro da Série B de 2009, no primeiro turno, derby majestoso de cara, Kaique marca e fica assim, Ponte 0, Guarani 1, segundo turno, Brinco 2-1 Guarani, Ricardo Xavier e o zagueiro Bruno Aguiar, o Evandro fez para a Ponte, vence 2-1 Guarani e subiu, foi vice-campeão brasileiro da Série B e Vadão no comando, o Vasco foi o campeão, Guarani vice, Ceará e Atlético Goianiense, as equipes que subiram. O Vadão, depois dessa passagem, voltaria para o Guarani mais 2 vezes, inclusive em 2012, sagrando-se vice-campeão paulista. 5 passagens teve Vadão pelo Guarani, totalizando 204 jogos, Vadão que faleceu em maio de 2020. Agora a vez da Ponte, 2011, também brasileiro da Série B. Primeiro turno, majestoso, 2-0 Macaca, Ricardinho e Ricardo Jesus. Segundo turno no Brinco, 3-0 Ponte, 2 gols do Renato Cajá e outro do Ricardo Jesus. Quem era o técnico? Gilson Kleina. E a Ponte subiu. A Portuguesa foi a campeã, lembra-se da Barcelusa? O Náutico ficou em segundo, a Ponte em terceiro, o Sport em quarto, subiram para o Brasileirão 2012. O Gilson Kleina depois voltaria para a Ponte mais 3 vezes, aliás, mais 4, né? Totalizando 5 passagens. Curiosamente, a última vez que o Gilson Kleina dirigiu a Ponte foi no derby. 19 de fevereiro de 2022, no Brinco, Guarani 3.0. E logo após a partida, em pleno Brinco de Ouro, o até então presidente Marco Antônio Berlim acabou demitindo o Gilson Kleina. O Kleina, em 5 passagens, totalizou 232 jogos dirigindo a Ponte. É o 4º maior técnico que dirigiu a Ponte na sua história. Cilinho em primeiro com 348, em segundo Nico com 260, em terceiro Zé Duarte com 245, em quarto ele, Gilson Kleina, com 232. O Gilson Kleina, no ano passado, na Série C, estava dirigindo o Itabaiana. E o Kleina está na praça. Gilson Kleina está com 57 anos, é técnico do Boa Vista do Rio de Janeiro. Inclusive, no último domingo, jogaram Boa Vista e Vasco. Boa Vista perdeu de 3-0. Foi a 4ª partida do Gilson Kleina no Boa Vista, no Cariocão. É isso aí, 2009, Bugre vence turno e retorno e subiu. 2011 foi a vez da Macaca, ganhou turno e retorno e também subiu. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse
Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. 18 e 17, informações do Guarani. Breno Beretta, alô, bebê, diz aí. Bom, Batista, eu vou começar falando a respeito de Copa do Brasil, né? É semana de derby, mas saiu hoje o adversário do Guarani, que será o Castanhal, time do Pará, e por sorteio o Guarani vai jogar lá em Castanhal. Inclusive, eu vou passar aqui uma imagem que eu acabei de salvar da internet, vou passar para o Elton Grimaldi. Qual que é a imagem? Do estádio que foi reformado. O estádio acabou de ser reformado e o estádio acabou de ser entregue também. Eu vou passar os detalhes sobre como que foi essa reforma, porque o Guarani vai pegar estádio modelão. É chamado de estádio modelão, mas o nome do estádio é Maximino Porpino Filho. Maximino Porpino Filho, revitalização do estádio. Custou 12,6 milhões de reais. Aí, ó. O novo estádio, lá o estádio Modelão, em Castanhal, no Pará, quem está nos acompanhando no YouTube está vendo. Então custou ao governo do Pará essa revitalização 12,6 milhões de reais. Teve capacidade ampliada para conforto de atletas e também de torcedores, né? Capacidade tanto nos vestiários quanto a capacidade do próprio estádio. Agora o estádio passa a ter capacidade para 7 mil torcedores. Veja só, né, como era esse estádio antes e como está agora, né? Um estádio, então, que vai receber a Copa do Brasil, vai receber o Guarani. O Guarani vai pegar o Castanhal, como eu disse, e são duas possíveis datas para esse jogo, né? 25 ou 26 de fevereiro, na verdade, 4 possíveis datas, né? 25 ou 26 de fevereiro, dia 4 ou 5 de março. São essas as possibilidades de datas para o Guarani entrar em campo pela Copa do Brasil. Segunda fase da Copa do Brasil vai pegar o Castanhal. Aliás, o aniversariante do dia, o Edu Pinheiro, já dei os parabéns para ele na tela da Band, dou agora também. Muitas felicidades e muita saúde. Eu perguntei para ele, porque me veio à cabeça que a Ponte já tinha enfrentado o Castanhal pela Copa do Brasil, e ele passou para mim que realmente é isso. Em 2001, 8-1 para a Ponte, jogo no estádio Moisés Lucarelli, que o Washington marcou 4 gols, Macedo fez 3 e o Piá fez 1. Isso daí a Ponte venceu por 8-1 Castanhal na Copa do Brasil em Campinas. O jogo lá foi 1-0 para a Ponte, gol do zagueiro Alex. Então a Ponte já enfrentou o Castanhal na Copa do Brasil, curiosamente, né? Rival do Guarani essa semana no Grande Derby. Foi em 2001 e naquela oportunidade 2 jogos de ida e volta. Agora é um jogo apenas. O jogo foi sorteio mando do Castanhal, então o Guarani nos próximos dias a CBF vai informar dias e horários, né? O dia e o horário desse jogo do Guarani, segunda fase da Copa do Brasil. Bom, já a diretoria do Guarani, né, a comissão técnica deve confirmar uma nova parcial de ingressos. Hoje pela manhã foi confirmado, no finalzinho da manhã, 5 mil ingressos já comercializados. Eu tô imaginando, porque começou a ser vendido hoje às 10 da manhã, eu estou imaginando uma nova parcial com pelo menos 10 mil ingressos já vendidos para a torcida do Guarani. Eu vou passar também os setores, né, a capacidade de cada setor. Até passei na tela da Band que hoje a capacidade, por conta de torcida organizada, porque 20% da capacidade total tem que ir para a torcida organizada. Então a capacidade hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa é de 19.363 torcedores, 19.363
363. Cabeceira Sul, que é a cabeceira de entrada, que custa R$20 o preço normal, o preço com a camisa do Guarani. A cabeceira cabe 4.116. A cabeceira Norte, que serão ingressos de graça, 4 ingressos por CPF, 3.154. Camarotes, 301 pessoas cabem nos camarotes. Tobogã inferior, que custa R$20 também com a camisa do Guarani, 2.546 torcedores. Vitalícia, 3.682 a capacidade, custa R$20 também, e o preço para o acesso à Vitalícia, quem não tem, mais R$30. Tobogã, que custa R$20 também, 5.564 a capacidade hoje do Brinco, como eu disse, 19.363 torcedores. As torcidas organizadas na Cabeceira Sul vão ficar a Guerreiros e a torcida jovem do Guarani. Eles já estão livres daquela punição do ano passado, então podem ficar com os materiais, bandeiras, camisas, também bandeirão. A Fúria vai ter que cumprir ainda mais um jogo de punição, então eles não podem ficar na cabeceira de entrada. Onde eles vão ficar? Vão ficar no tobogã, todos de camisa branca, não podem com faixa e bandeira, mas vão ficar todos de camisa branca. Então a Fúria vai ficar no tobogã. Para quem gosta de saber, gosta de ficar com a torcida organizada, já está informado. Bom, agora eu vou falar a respeito do time do Guarani, né? Até porque treinamento hoje à tarde, tem treinamento amanhã e também na sexta-feira para o Matheus Costa definir o time bugrino. Inicialmente, a gente vai ouvir a palavra do goleiro Kaique França, que falou logo depois do jogo. Ele foi eleito mais uma vez como o craque da partida, ele já foi eleito 2 vezes pelas emissoras de TV, né, como o craque do jogo no Paulistão. E o Kaique França, que salvou o Guarani do empate no jogo contra a Portuguesa, ele fala a respeito desse bom jogo que ele fez com a camisa bugrina e também já projetando o derby deste sábado. Primeiramente agradecer a Deus, né? Sem ele nada seria possível. Segundo, que a vitória do grupo, o grupo todo está de parabéns, você vê a doação, a entrega. A gente está formando uma família ali, é um correndo pelo outro, um brigando pelo outro. Fico feliz de poder ajudar e contribuir com a minha parte e fico feliz de ter sido eleito de novo o melhor da partida. A gente conseguiu 2 vitórias aí fora de casa que foram importantíssimas aí para os nossos objetivos. Sabemos que agora a gente tem um derby, que é um campeonato à parte. Temos uma semana aí para trabalhar e chegar forte pro jogo no sábado. Olha, eu acho que com o grupo que o Guarani montou, a gente não podia pensar em menos do que a classificação. Então, sim, desde o começo a classificação foi o objetivo. Bom, tá aí a palavra do Kaique França, né? Goleiro bugrino, vem se tornando protagonista e um dos principais jogadores nesse início de temporada em 2026. Bom, a gente vai ouvir também o capitão do Guarani, que falou depois do jogo. O William Farias vem sendo o capitão com a contusão do Rafael Donato. Falou sobre esse jogo importante que fez o Guarani. Esse jogo, cara, era assim... Tinha vários aspectos, né, importantes, né? Uma era entrar na zona de classificação, outra é conseguir mais uma vitória num campeonato difícil, né? Contra uma equipe também difícil. Olha o jogo que eles fizeram contra uma grande equipe que é o São Paulo, né? A Portuguesa também é muito grande. Eu acho que o jogo foi de 2 equipes grandes e nós soubemos aproveitar ali talvez o homem a mais que tivemos. Também sabemos que a equipe dele tinha qualidade, a gente acabou sofrendo um pouco mais, mas faz parte. Eu acho que nesse aspecto aí a gente pode dar um passo à frente agora, que a gente faça os nossos pontos em casa, que é de fundamental importância, e concretize, né, a classificação. Bom, tá aí a palavra do capitão do Guarani, William Farias. Já vou passar um provável Guarani para o derby deste sábado, 4 horas da tarde, com o Kaique França no gol. Na direita, eu acho que existe uma dúvida do treinador. No intervalo do jogo ele tirou o Rafael, porque ele viu que o Rafael estava muito mal. O Matheus Costa colocou o Cicinho. O Cicinho deu mais mobilidade para a lateral direita.
Eu acredito que existe essa dúvida até na cabeça do treinador. Eu iria de Cicinho, mas não dá para cravar nesse momento se ele vai colocar o Cicinho ou o Rafael. Na zaga, o Maurício Antônio ao lado do Jonathan, que marcou o gol da vitória diante da Portuguesa. Na ala esquerda, o Emerson. No meio campo, o William Farias, que hoje é o capitão do time, ao lado do Natan e também do Isaac. E na frente, o Guilherme Parede, o Mirandinha. Eu acho que ele vai colocar o Maranhão de novo. E pode repetir a mesma formação que foi no empate diante do Santos, na vitória sobre o Velo Clube e na vitória sobre a Portuguesa. Só que o Maranhão não tá jogando bem. O Maranhão, nesse último jogo, a única bola que ele relou foi aquela casquinha que ele deu para o Isaac fazer a assistência para o Jonathan Costa. Mas o Maranhão não vem bem. Ele tá sem ritmo também, já deu para perceber. O Kevin, é claro que está pedindo passagem no banco de reservas, mas eu não acredito que ele vá colocar o Kevin nesse momento. Já com relação ao Luca, ele entrou na beirada do campo. Eu até falava antes do jogo contra a Portuguesa, olha, não se surpreendam se o Luca começar a jogar na beirada do campo. Por quê? Porque o Luca, ele é melhor jogando na beirada, ele jogou a carreira inteira praticamente na beirada. Só nesses últimos anos que ele jogou como centroavante. Mas ele se sente melhor, até disse isso na entrevista coletiva, no dia que ele chegou no Guarani, ele se sente melhor jogando na beirada. Então eu imagino que o Matheus Costa vai utilizar mais o Luca jogando na beirada. A respeito do Ebert, jogador que chegou na semana passada, que veio justamente da Ponte Preta, se ele sair no bid, eu estou imaginando que ele vai ficar à disposição no banco de reservas para esse jogo diante da Ponte, porque ele já está treinando. Não acredito em nenhuma surpresa do técnico Matheus Costa, mas acredito que o Guarani precisa ser mais ofensivo jogando dentro de casa. E só respondendo aquela pergunta que o ouvinte me fez, Batista, sobre a criança de 12 anos, eu já confirmei, né? Criança de 10 anos, ela pode entrar gratuitamente, é bom levar um documento da criança, entrar com o responsável, é só passar na catraca, mostrar para o funcionário do Guarani que a criança é menor de 12 anos de idade. Se a criança for de 12 para baixo, pode entrar, mostra o documento, não precisa fazer cadastro e não precisa pegar ingresso, Batista. São 18h29, quero ouvir os comentaristas, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris, em Campinas. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Bom, começo com você, CH.
time do Guarani se preparando para o derby 213. Você acredita em alguma novidade? Ao longo do tempo, isso foi ficando meio desbotado, né? Mas o derby, numa época, tinha como molho, como tempero especial, o técnico de repente aparecer com uma novidade que ninguém estaria imaginando. Você acha que terá alguma novidade ou não? Não é perfil do Matheus Costa. Ele está batendo em cima de uma escalação que ele acabou escolhendo, diante do conceito dele. Dá para discutir a lateral direita, o centroavante, mas ele conquistou pontos importantes. Aí foram 7, se eu não estou enganado, nas últimas 3 partidas. Então você não pode desconsiderar isso, não é? Eu tenho minha convicção, você, Batista, tem a sua, o torcedor tem a dele, mas o fato é que, faltando 3 rodadas para o campeonato terminar na primeira fase, o Guarani tem 8 pontos e está no G8, em 5º colocado. Então, como é que você vai contestar um trabalho desse? Não é? Aquela semana que ele tinha sido e depois não foi demitido, eu tenho hoje e tinha naquela oportunidade o mesmo discurso. Você não avalia um time de futebol por 2 partidas apenas. A gente não sabe o que acontece intramuros, né? Não sei se houve discussão ou não, discordância ou não, bate-boca ou não. Estou falando entre CA, parte do futebol e a comissão técnica. Então, assim, eu não estou fazendo campanha para o Matheus Costa porque todos sabem o que eu penso do trabalho dele. Eu nem teria dado a oportunidade para ele começar o Campeonato Paulista. Mas já que está aí, eu acredito que o mais inteligente seja deixar o cara trabalhar. Não precisa aplaudir se não gostar. Porque ele realmente tem alguns conceitos que não dá muito para sustentar em pé. Não dá. O Maranhão é um deles. Ele pode até pôr um outro jogador lá, mas o Maranhão tá difícil de justificar. Se ele vai trocar agora no derby, não acredito. Não é? Pode surgir o Cicinho na lateral direita? Pode. Mas não sei como é que tá a saúde do Cicinho. Cicinho entrou no segundo tempo, ou parte dele, no Canindé, e jogou 20 minutos com intensidade. Depois ele tentou administrar. Nitidamente ele está longe do ideal na forma física. Isso tem peso. Todo mundo sabe o tamanho da importância do derby, né? Vale os mesmos 3 pontos de outras partidas, mas quem perde fica muito pressionado. E no caso do Matheus, que já não é unanimidade, imagine se ele perde em casa o derby. Aí fica praticamente insustentável a continuidade do trabalho dele, apesar dos 8 pontos conquistados. Então eu acho que ele vai ser muito conservador, muito. Vai repetir o time, pode até mudar a maneira um pouquinho de marcar, né? Talvez um pouco pressionando, porque joga em casa. Com certeza teremos uma grande presença de público da torcida do Guarani prestigiando o time. Então talvez que a atmosfera faça com que ele combine isso com uma marcação um pouco mais intensa. Fato que o time dele tem dificuldade. Tem dificuldade porque tem 2 jogadores que ainda estão distantes da fórmula física ideal. Considerando que ele vai repetir o time. É o Maranhão e o William Farias. Então você imagine você, 1/3 da partida, colocar em campo uma estratégia de marcação-pressão. Você precisa ter saúde para fazer isso. Não é só conceitual. Então você tem todos os dados na mão. Controle de carga, parte de frequência, a condição em percentual física de cada um, exame de secar, eu não sei quem está extenuado, quem não está, quem está correndo risco, por exemplo, de contusão, quem não está. Então é muito superficial o que a gente está efetivamente colocando aqui. Mas, sendo objetivo, Batista, com certeza, posso estar enganado e no dia do jogo faço a correção, mas eu acho pouco provável que ele apresente qualquer tipo de novidade na escalação de começo, Batista. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, se tem possibilidade do técnico entrar com alguma novidade. E também uma outra pergunta.
Os derbys, ao longo da história, fizeram heróis e vilões. Na sexta-feira, nós vamos eleger a seleção pré-derby. Mas, a partir de hoje, também vamos começar a pontuar essas questões envolvendo esse grande clássico. Você apontaria quem é candidato para herói e vilão nesse derby 213, hein, Tigrão? Não apontaria, não. É muito difícil isso daí. Isso é uma coisa totalmente ilógica, né? Aí, mas vai ter um herói. O Kaique França vai pegar um pênalti. Mas é difícil demais dizer isso. Não tem nenhum jogador em nenhum dos dois lados em condições de desequilibrar o jogo, de ganhar o jogo sozinho, como se diz aí na gíria do futebol. Ninguém ganha sozinho. Mas aquele cara que desequilibra, que o time joga em torno dele. Não tem, nem no Guarani, nem na Ponte. O Guarani vive um melhor momento e a pontuação mostra isso. 8 pontos contra 1 em 5 jogos. O Guarani ganhou 8, a Ponte 1. Agora, não aposto em heróis, não. Acho que teremos um jogo pegado demais. E eu estava aqui pensando, né? Você tá aí falando, e aí, vai manter o time? Você fez a mesma pergunta para mim. Você acredita em alguma novidade, em alguma surpresa no time do Guarani? Não acredito. Não acredito porque o time, se não vem com um desempenho assim bombástico, elogiável, mas de resultado, peraí. Disputou 3 pontos em casa e 6 fora, ganhou 7. Ganhou 1 em casa e 6 fora. Empate com o Santos no Brinco, vitória contra o Velo lá em Rio Claro e a vitória na segunda-feira no Canindé contra a Portuguesa. Então, se ele não tiver nenhum problema de ordem médica, ele vai de Rafael na lateral direita. Não tá dando certo, vem com o Cicinho. E por que ele fez essa alteração no intervalo lá no Canindé? Porque a Portuguesa, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, ela estava com um jogador a menos. E ele precisava atacar mais, ele precisava se impor mais pela sua superioridade numérica. Como o Cicinho apoia muito mais do que o Rafael, porque ele é um lateral de ofício, um ala, e o Rafael é um zagueiro, ele tirou, e o Rafael também estava com o cartão amarelo, né? O Rafael, não sei se estava com o cartão amarelo no jogo ou estava pendurado, e veio o derby. Pendurado. Então, não tomou cartão no jogo, estava pendurado. Se tomasse, pendurado, então veja. Estaria fora do derby. São 2 os motivos. O cara estava pendurado, podia tomar o terceiro. E a Portuguesa ia fazer pressão. Mesmo com um jogador a menos, como fez. E segundo, ele precisava fazer prevalecer a superioridade numérica. E ele acabou fazendo o gol no segundo tempo. O placar do primeiro tempo foi 0-0, né? Ali criando uma jogada que gerou o escanteio, o Cicinho passando toda hora. Então uma alteração esperada. Agora não, agora são 11 contra 11, mais a rivalidade de Almeida, Silva, Albuquerque do Santos, que é a rivalidade com todas as letras e sobrenomes. Então ele vai botar o time base. Se não estiver encaixando, ele mexe. Ele pode mexer no comandante de ataque, ele pode mexer na lateral direita, ele pode mexer na meia, que eu acredito que ele vai começar o jogo com o Isaac, que vem bem. O Isaac ganhou a posição do Diego Torres, então eu não acredito em surpresa. Agora, eu queria finalizar dizendo o seguinte: esse negócio do Transferban ter caído na Ponte antes da 4ª rodada, ou no dia da 4ª rodada, na verdade ele caiu no dia anterior, mas o BID confirmou a presença dos contratados que estavam aí a 3 horas do jogo. Foi 9h30 da noite contra a equipe do São Bernardo. Não, contra o Noroeste. São Bernardo. Noroeste foi no sábado. Então, essa questão de ter caído o Transferban, ela deixa a seguinte situação para nós que queremos projetar com algo de antecedência aquilo que vai ser a formatação dos 2 times. O que é que isso cria de diferença?
e cria uma dificuldade. O Guarani nós já estamos cravando o time aqui. Já estamos cravando o time. É o time que começou as 3 últimas partidas. Mas aí caiu a Transferban e a Ponte apresentou 2 hoje. 2. Né? Lateral esquerdo e um atacante. Brian Falou Borges aí voltou, o Tigrão. Oi? Brian Borges voltou também. 3. Hoje. Brian Borges, bom jogador, hein? Olha quanta opção. Então ele pode ter uma ala direita novinha. Uma ala esquerda com o Cafu na frente, segunda linha, e o Brian Borges na segunda linha, na primeira linha. Então, eu fico imaginando o seguinte: um time nós sabemos, o treinador da Ponte, Marcelo Fernandes, sabe qual vai ser o time que o Guarani vai utilizar. Não acredito em surpresa, não acredito, mas o Matheus Costas não sabe como a Ponte vem. Ele não sabe. Você pode ter certeza que o pessoal de staff, de análise de desempenho, da estrutura técnica aí, da comissão técnica do Guarani, da administração, vai ficar na sexta-feira até 19h30 olhando o bid de 30 em 30 segundos, para ver se a Ponte escreveu mais alguém. Porque se não fosse o bid, a Ponte ia esconder esses caras aí. E chegar lá e meter uma surpresa. Mas não tem mais como esconder com a internet. E com também a necessidade do cidadão aparecer no boletim informativo diário, que é o BID. Então veja como que as coisas mudam de um dia para o outro, né? Quem é que está equilibrando o derby? É uma contratação? Não. É um técnico novo? Não. É um bicho maior? Não. Quem é que está equilibrando o derby? Já está equilibrando o derby. A queda do Transferban. Essa é a melhor contratação que a Ponte fez para a temporada. Porque se não tivesse caído o Transferban, o Brian Borges não voltava. Ou não voltaria. O Cafu não estaria aí. Como é que é o nome do lateral esquerdo? Me ajuda aí, Batista, esse negócio de Kelvinson. Eu não aguento mais. Como é que é o nome dele? Kevson. Como é que é? Kevson. Ah, esse é Kevson. Isso. E o centroavante do Guarani, menino bom de bola da base? Kevin. E aquele que estava na Ponte aí de reserva do Arthur, como é que era o nome dele? Kelvin. Então, você quer que eu aguente? Não dá, pô. E como é que era o volante que o Guarani mandou embora? Mandou embora não, negociou com a Chapecoense. Kelvin. Então fala os 4 aí de uma vez só, vai. No pau, vamos ver. Brincadeira, Tigão. Pelo amor de Deus, conclua aí o seu raciocínio. Pô, Batista, não dá, pô. Os caras falam, Tigrão tá batendo fora do boom. Mas é o nome dos caras, meu. Bom, o lateral esquerdo é fato novo, o Cafu é fato novo, agora o Brian Borges é fato novo. E eu acredito, hoje é quarta-feira, em mais 2 ou 3. Concluindo, a cabeça do Matheus Costa tá com um apito de trem. Porque o seu adversário, a Ponte, sabe o time que ele vai botar em campo. E ele não sabe o time que a Ponte vai botar em campo. Tá bom pro seu ou não? Tá ótimo. Chamou, falou. Diz aí, Breno Beretta. Bom, Batista, tem um jogador, né, que já ficou à disposição no banco de reservas nesse campeonato, mas não entrou, o João Vitor, que no ano passado ele entrou, né, chegou a entrar em jogos do Paulistão, né, foi utilizado pelo Maurício Souza, depois ele perdeu espaço na Série C do Brasileiro e só jogou a Copa Paulista. O João Vitor, quem não se lembra dele, já o Elton Grimaldi vai colocar a foto para quem tá vendo no YouTube, né? Aquele atacante de 21 anos de idade, tá aí, ó, no YouTube para quem acompanha, ele foi comprado por R$400 mil, né? Ele fazia um bom campeonato paulista, foi comprado por R$400 mil, depois parou de jogar bola. E ele foi emprestado para o Joinville, tá sendo emprestado, né, para o Joinville para pegar ritmo de jogo, né? Porque ele precisa atuar.
mais jogadores podem ser emprestados. O Ryuta Takahashi, por exemplo, é um jogador que o Guarani até estuda emprestar, mas ainda não emprestou o jogador. Então existe essa possibilidade. Agora tem muita gente me perguntando nas redes sociais sobre o Elvis. O Elvis vai acertar com o Guarani, vai jogar no Guarani ou não? Qual que é a situação do Elvis, né? Vou passar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O que eu apurei? A situação do Elvis ele ainda não rescindiu o contrato com a Ponte. Isso pode demorar algumas semanas por conta da justiça. Assim que ele rescindiu o contrato com a Ponte, o Guarani fará a proposta oficial para ele, porque o Guarani entende que ele vai ser importante na Copa do Brasil e na Série C do Brasileiro. Por que o Guarani não tem pressa? Porque está rolando o Paulistão, ele não pode jogar o Paulistão porque ele já jogou pela Ponte. E se o Guarani anuncia agora também, o Guarani acaba desmotivando tanto o Isaac quanto o Diego Torres. E é muito provável que, por exemplo, o Diego Torres, que tem um salário alto, seja emprestado na Série C do Brasileiro. Mas é claro que agora não convém, senão vai desmotivar os dois jogadores da posição. Mas é muito provável também que o Elvis vista a camisa do Guarani durante a Série C e também na Copa do Brasil, porque ele já deu o ok para o empresário dele, que ele aceitaria negociar com o Guarani, ainda não existe a negociação, mas o Guarani está com a proposta pronta para que o Elvis jogue no Guarani ainda em 2026. Batista. Pedro Piscinato chamou, falou, diz aí, Pedrão. Batistão, Vitor Pernambuco está de saída da Macaco, jogador que foi um dos contratados nesta janela de transferências, participou de apenas 2 partidas com a camisa alvinegra, a derrota para o São Bernardo e o empate contra o Noroeste. Vitor Pernambuco não faz mais parte do elenco da Ponte Preta, já saiu no bid a rescisão de contrato do jogador, portanto, não sei se posso nem considerar um desfalque aí, uma baixa aí no elenco da Ponte Preta. Vitor Pernambuco, um jogador muito fraco tecnicamente, não faz mais parte do elenco da Macaca. Deve ir para o futebol europeu, Batista. Você pode considerar reforço, né? Pernambuco saindo da Ponte é reforço. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes.
Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Brasileiro, começa hoje o Brasileirão, o mais longo da história dos pontos corridos, com os seguintes confrontos. Às 7h na Arena MRV, tem Atlético Mineiro e Palmeiras. No Couto Pereira, Coritiba e Red Bull Bragantino. No Beira-Rio, Inter e Atlético Paranaense. Todos os jogos às 7h. Às 7h também no Barradão, Vitória e Remo. 7h30 no Maracanã, Fluminense e Grêmio. 8h na Vila Belmiro, tem Corinthians e Bahia. No mesmo horário, Chapecoense e Santos. E no Morumbi, 9h30 tem São Paulo e Flamengo. A rodada marca para amanhã, 8h em Mirassol e Vasco. 9h30 no Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro. Esta, portanto, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista retorna apenas no fim de semana, com destaque para o Derby 213, sábado às 4h no Brinco, tem Guarani e Ponte Preta. Também no sábado, 8h30, Primavera e Portuguesa, e 8h30 também no Morumbi tem São Paulo e Santos. O jogo entre Corinthians e Capivariano será realizado apenas na próxima semana. Por Timão, tem um compromisso pela final da Supercopa, quando vai encarar o Flamengo em Brasília no domingo. No domingo também às 4h jogam Noroeste e Velo Clube. 4h também Red Bull Bragantino e São Bernardo. 6h30 Mirassol e Novo Horizontino. 8h30 Botafogo e Palmeiras. Na classificação do Campeonato Paulista, a liderança é do Novo Horizontino com 12 pontos. Mesma pontuação do Palmeiras. O time de Novo Horizonte leva melhor pelo saldo de gols. O Red Bull Bragantino é o terceiro com 11. O Corinthians o quarto com 8. O Guarani o quinto com 8. Na zona do rebaixamento estão Noroeste com 4. Ponte Preta, a lanterna da competição, com apenas 1 ponto conquistado. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, grandes ídolos que desfilaram no Derby Campineiro. Jorge Mendonça, um extraterrestre. O Jorge Mendonça chegou no Guarani em junho de 80, veio do Vasco. O Jorge Mendonça, ele foi artilheiro do Paulista 81 com 38 gols. Numa única edição de Paulista, somente Pelé e Feitiço fizeram mais que Jorge Mendonça. Guarani semifinalista do Campeonato Brasileiro de 82, quando foi eliminado pelo Flamengo. Melhor média até hoje no ataque. O Guarani, em 20 jogos, marcou 53 gols.
a média de 2,65 gols por jogo. E o ataque do Búlgaro era esse: Lúcio, Jorge Mendonça, Careca e Hernando Banana, ou Zezé. E o Jorge Mendonça, com o Guarani, foi campeão da Taça de Prata de 81. Jorge Mendonça, artilheiro da competição, com 11 gols. A Taça de Prata é como se fosse o Campeonato Brasileiro da Série B hoje. Somando tudo no Guarani, 150 jogos e 88 gols marcados. Aí no início de 83, Jorge Mendonça do Guarani vai para a Ponte, numa transação envolvendo os presidentes Lauro Moraes da Ponte e o Tavares do Guarani. Muita gente no Guarani era contra. A transação foi feita, o Lauro Moraes pagou em dinheiro. E uma coisa, o Lauro Moraes e o Tavares, eles tinham uma amizade. Muitas vezes os dois iam até a sede da federação, os dois iam no mesmo carro. Na Ponte ficou de janeiro de 83 até 85. Aí Jorge Mendonça voltou em 87, ficou até 89, quando a Ponte subiu. Lembras? Ponte 3, Taquaritinga 1. Era Monga. Então, Jorge Mendonça estava lá, ajudou a Macaca a subir. Na Ponte, somando tudo, 227 jogos e 70 gols marcados. Somando o que ele fez no Guarani, 88 gols. Somando o que ele fez na Ponte, 70 gols. Jorge Mendonça marcou pelos clubes de Campinas 158 gols. Derbys, olha aqui. Como jogador do Guarani, o Jorge Mendonça não ganhou nenhum derby. Foram 7 derbys com 5 empates e 2 derrotas. E como jogador da Ponte, Jorge Mendonça disputou 8 derbys. 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Jorge Mendonça, um dos grandes nomes que passaram pelo derby campineiro. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h19, aliás, 18h59, hoje até 19h30. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais, com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde.
Eu fui à tarde lá comprar ingresso. Realmente tem essa tenda e tem alguns membros da organizada lá. O que eles estão vendendo, eles vendem adesivo da torcida do Guarani para arrecadar dinheiro, para fazer a festa de fogos, essa parte de fogos de artifício, né? E eles usam a maquininha, caso algum torcedor queira ajudá-los, comprá-los, eles passam a maquininha, mas não é ingresso que eles estão vendendo, não. Tá? E a tenda é por causa do sol, por causa da chuva, inclusive quando eu fui comprar estava chovendo e o pessoal estava todo embaixo da tenda lá. Tá bom? Um abraço, Edson Martins. Valeu, Edson Martins. Muito obrigado pela informação. Mais um ouvinte no ar. Olá, equipe da Band. Meu nome é Jorge Morales. Moro em Campinas, Jardim Chapadão. Eu fico aqui ouvindo o programa e ouvindo comentários com críticas ao Matheus Costa. Gente, o cara perdeu um jogo fora pro primeiro colocado hoje. A dúvida que se tem do técnico do Guarani, o que mais vocês querem? Veja Ponte Preta, eu sou um menino roxo, como vocês dizem aí, da pele até o osso. Eu tenho 72 anos, faz 70 que eu torço pro Guarani. Então, porra, o cara, realmente eu fico assim, realmente pensando, qual o defeito que vocês viram no Guarani? O único jogo fora da curva foi o Primavera, que empate em casa. O resto tá perfeito. Empatou com o Santos, ganhou 2 fora, perdeu 1 fora pro líder do campeonato. Não é exigência demais, não? Ué, pode me responder. Obrigado. Boa noite. Boa noite, um abraço. Boa noite, equipe Band, sempre a melhor. Não perdemos um dia de programa. Desejamos um forte abraço ao Edu. Muitas felicidades. Continue sempre nos abrilhantando com as suas histórias. Parabéns. Abraço, Emílio, Lígia e Andréia. Ouvinte parabenizando o Edu. Parabéns, Edu Pinheiro. Muita saúde e paz. Muitos anos de vida. E um grande abraço, Avelar, de Hortolândia. Transmita um enorme abraço ao grande Edu Pinheiro, lenda do Rádio Campineiro. Feliz aniversário, Edu. Parabéns, é o Emerson. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana tem centenas de clientes que passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Ele vem com cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o seu dia a dia com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, aí ninguém resiste ao kit hambúrguer. Mites Beef, blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar toda a refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí o churrasco em domicílio é campeão. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja inesquecível. O Denilson Alves te atende na Mites Beef e ele tem mais de 20 anos de tradição e experiência no ramo.
e por isso garante qualidade, sabor e tradição. Bora comer! Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Você também pode ligar para qualquer mais informação. 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre São Paulo e Flamengo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, hoje 9h30 da noite no estádio do Morumbi. O provável São Paulo de Rafael, Cedric Soares, Arboleda, Franco e Enzo Dias, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antoni, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri, a equipe do técnico Hernan Crespo. Já o atual campeão Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, Plata e Pedro, a equipe do técnico Felipe Luiz. Apita o jogo Hilton Pereira Sampaio, a bola rola 9h30 da noite, esta que é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Vai reunir a sua equipe ou fechar um grande negócio? O Família Gianni oferece espaço privativo para reuniões corporativas, com capacidade para até 40 pessoas. Um ambiente reservado, equipado com retroprojetor, perfeito para apresentações, encontros e eventos empresariais. Tudo isso com excelente gastronomia e um atendimento impecável, para que sua reunião seja um sucesso do início ao fim. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h11, você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E preste atenção nesta oportunidade, você que está querendo aí um ventilador de teto. A Logos tem ventilador de teto Galaxy 45 watts para adaptar no soquete da lâmpada, apenas R$ 99,00 cada. Não precisa fazer nenhuma instalação, é só retirar a lâmpada e no lugar rosquear o ventilador de teto. Aí você terá o ventilador de teto e também a lâmpada. Ele vem com a lâmpada. Você terá ventilador e lâmpada no lugar onde hoje só tem uma lâmpada. É genial. E o preço só R$ 99,00. Ventilador de teto Galaxy 45 watts para adaptar no soquete da lâmpada, apenas R$ 99,00 cada. Promoção válida até 31 de janeiro ou até quando durar o estoque. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite esta promoção. Logos Materiais Elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 até às 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Temas do dia não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a opinião. Tema 1, a negociação entre São Paulo e Corinthians pelo volante Alisson ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira e pode acabar sem um desfecho positivo. O tricolor aceitou emprestar o jogador, mas quer receber um valor de R$ 1 milhão à vista. O Corinthians, que tinha aceitado os termos, agora quer realizar o pagamento de forma parcelada para não comprometer ainda mais os cofres do clube. Impasse na negociação. Pauta 2. Ares, fundo credor da Ego, empresa de John Textor, afastou o americano do comando da empresa após o desligamento de 2 diretores na segunda-feira. Mesmo afastado da Ego, Textor segue no comando do Botafogo por conta de uma liminar concedida no ano passado. Pauta 3. Após 3 semanas de negociações, Flamengo fecha contratação milionária de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros. Revelado no rubro-negro, o meia se tornou a maior contratação da história da equipe carioca e também, do futebol brasileiro. A expectativa é que Paquetá chegue ao Brasil entre hoje e amanhã para passar por exames médicos, ser apresentado e, se possível,
ficar à disposição de Felipe Luiz para o jogo da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, que está marcado para domingo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Começo com você, Tigrão. Qual o tema que você escolheu para colocar hoje em 1 minuto a sua opinião? Paquetá por 42 milhões é uma afronta a um país de terceiro mundo. Ah, mas o futebol é um mundo à parte. Tá bom. Vamos ver até onde vai parar. Nós estamos falando aí de 300 milhões de reais. Algo em torno disso. É fora da realidade do país, do futebol. E se ninguém quer falar da economia do país, da pobreza do país e da sua posição vexatória de país de terceiro mundo, na vida civil em geral, eu vou falar só do futebol. Cadê o fair play financeiro? E jogadores que ganham um salário mínimo, aí por esse Brasilzão afora, é a grande maioria, e nem recebem. É essa a revolução que a CBF ia fazer com o fair play financeiro? Agora vai botar juiz de futebol em resort de 10 estrelas para ser profissional, para não ter outra profissão, para se dedicar exclusivamente à arbitragem, ganhando uma baba. E como é que ficam os campeonatos dos estados menos desenvolvidos e as terceiras, quartas, quintas divisões de estados como o estado de São Paulo? Então, estamos caminhando para o abismo, para o caos. O exemplo disso, o Botafogo se esfacelou com Textor e tudo. E você, Bebê, qual o tema que você escolheu? Bom, Batista, eu escolho também o Paquetá, até porque foi uma contratação de muito impacto no futebol brasileiro, né? Muito dinheiro envolvido, o fair play financeiro até agora não começou a funcionar aqui no Brasil, né? E se o nome dele tiver no bid até sexta-feira, no domingo contra o Corinthians, ele já pode jogar a decisão da Supercopa do Brasil. É claro que ele veio para o Brasil também pensando em Copa do Mundo, ficar mais próximo do Ancelotti. Ele não atuou nos últimos jogos no West Ham, estava sentindo incômodo nas costas. Nessa temporada, para finalizar, 2025-26, ele jogou 19 jogos pelo West Ham, 5 gols e 1 assistência. A gente espera que ele possa ser protagonista no Flamengo. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Eu vou dar mais uma informação que eu acabei apurando agora. O Alisson é do Corinthians, viu? O negócio foi fechado, as diretorias entraram em um acordo, o Corinthians vai pagar 1 milhão e o jogador vai ser inscrito, não sei se dá tempo ou não, acredito que sim, para o jogo principal de domingo, né? A final da Supercopa. Então, apurei agora essa informação, na verdade a informação é da ESPN Brasil. Alisson é jogador do Corinthians, Batista. Intervalo, voltamos já já. Ah, tá. É o derby. Sim, então vamos falar do derby. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é muito mais derby na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Fala, Tigrão. Fala, Carlos Batista. Fala, CH. Pedro Piscinato. Vocês todos aí. Vamos lá. Pernambuco saiu, vai pra Europa. O que ele vai fazer na Europa? Vai ser gandula lá? O cara é ruim demais, velho. Foi um favor. Vai com Deus. Abraço, Adriano de Montemor, Ponte Pretano, da pele até o osso. É a informação já passada pelo Pedro Piscinato. Vitor Pernambuco rescindiu o contrato com a Ponte Preta. A Ponte que contratou o Jonathan Cafu, que também é atacante, portanto, a lacuna aberta pelo Pernambuco será preenchida pelo Jonathan Cafu. Mais um ouvinte no ar.
Ouvinte Batista, boa noite. Pergunte ao bebê sobre o japonês, pois o japonês é muito mais jogador que o Dentinho e Cachoeira, e nem no banco ele tá ficando. É o Praxedes, Jardim São Gabriel. O Praxedes provavelmente não assistiu o programa hoje na tela da Band, que eu coloquei inclusive uma matéria especial do Ryuta Takahashi. Ele pode acompanhar pelo portal Carlos Batista no YouTube, que sai lá a matéria especial do Ryuta Takahashi, e eu fiz justamente esse comentário, que eu acho melhor do que o Dentinho e do que o Cachoeira, o Ryuta Takahashi. Porém, o Matheus Costa não acha, não vem relacionando ele para as últimas partidas, mas eu acho que ele deveria ficar pelo menos no banco. Ele está à disposição, está treinando, mas é a opção do treinador. Boa tarde, Carlos Batista. Queria tirar uma dúvida. Ah, tá. O Breno Bereto já informou, né? Essa dúvida que você tinha com relação ao ingresso de vitalícia. Repita, por favor, ô Breno, sobre ingresso de vitalícia. O cara compra pela internet, ingressosa.com, mas depois ele tem que ir lá no estádio para adquirir a carteirinha que dá entrada para vitalícia, é isso? Na verdade, é como se fosse um bilhete mais um ingresso, né? Ele tem que adquirir. Quem é proprietário de cadeira paga anualmente, mas quem não é e quer ir para a vitalícia em jogos específicos, tem que procurar a Secretaria do Guarani e lá comprar, pagar R$30 por jogo, no caso que quiser assistir na vitalícia, além dos 20 que já vai pagar a meia entrada. Então, o acesso para a vitalícia custa R$30, além dos 20 que o torcedor vai pagar no ingresso. É um negócio meio estranho, né? O cara compra um ingresso que é uma comodidade pela internet, só que aí ele tem que ir lá no estádio para adquirir a parte referente à vitalícia. Seria interessante que tivesse um ingresso diferenciado. Quer a vitalícia, custa mais caro, ele compra, mas não tem que comparecer lá no estádio para adquirir a parte da vitalícia, porque senão aí deixa de fazer sentido a comodidade que ele tem em adquirir pela internet, né? Rogério France, boa tarde, companheiros. Está dizendo aqui o Rogério, na minha opinião, falta para o Guarani tranquilidade e errar menos passes. Se os atacantes levantarem a cabeça e tocar com mais acertos, vai melhorar muito. Certo, CH? Diz aqui o ouvinte, citando o CH no comentário dele. Transmita um enorme abraço ao grande Edu Pinheiro. Boa noite, senhor Edu. Respeitado pelas duas torcidas de Campinas. Parabéns, saúde e paz, feliz aniversário. Agora, 18h32, caindo um toró em Itatiba. Carlos Lemos Matozinho. Abraço para você, Matozinho. Muito obrigado pela sua participação. E eu tenho um recado importante para você no programa de hoje. Quero falar da KS Tubos, Válvulas e Conexões. KS Tubos. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado. Sede na cidade de Paulínia com atendimento para toda a região. De soluções para você, são setores em soluções para você que é consumidor final, seu negócio, ou então, caso você tenha uma indústria, também pode procurar a KS Tubos, que tem ampla variedade de produtos, tubos e conexões, válvulas de PVC, aço, carbono, inox e cobre. Tem linha completa de combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto.
caixas d'água, cisternas e tanques, completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue na KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 3833-8900. Visite a KS Tubos na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. E agora na lata. Responde na lata. Qual o seu palpite para a partida entre São Paulo e Flamengo? Válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro já começa hoje. Já começou, né? Tem bola rolando? Palmeiras e Atlético Mineiro, a bola rolou às 19 horas, 0-0 na Arena MRV. Bom, vamos lá então. Começo com você, Breno Beretta. Palpite para São Paulo e Flamengo. Eu aposto no Flamengo, 3-1. E você, Tigrão? Empate. CH? Empate. Eu sigo com você, CH. Na sua opinião, qual time tem o melhor camisa 10 do Brasileirão que está começando hoje? Flamengo, Arrascaeta, Corinthians, Memphis Depay, Santos, Neymar, Cruzeiro, Matheus Pereira e Vasco, Coutinho. Ou, se quiser, também pode colocar algum outro aí. Arrascaeta do Flamengo. E você, Tigrão? Arrascaeta. Bebê. Se jogar o que a gente espera esse ano, o Santos, que tem o Neymar. Eu vou com você, Tigrão. Seguindo no clima do derby, na sua opinião, qual jogo é o mais importante da história deste clássico centenário? 2. 2012, Guarani finalista do Campeonato Paulista. 1981, a Ponte finalista do Campeonato Paulista e vice-campeã e campeã do primeiro turno. Esses dois derbys, para mim, os mais importantes. E para você, CH? O Tigrão aferiu com propriedade, né? Foram duas oportunidades de momentos históricos para os dois times. Acompanhe o relator. E você, Bebê? Como eu não vi o de 81, eu vou colocar 2 também, né? O de 2012 para o lado do Guarani e o último derby, que foi o último da Série C, 2-0 para a Ponte pelos lados da Ponte Preta no Majestoso. Pedro Piscinato, repita a informação, a Ponte contratou 2 e 1 que não foi, mas voltou. É isso mesmo, Batistão. A diretoria acertou as contratações de Jonathan Cafu, que já passou pela Ponte Preta, e também do lateral esquerdo Kevson. Além deles, o retorno daquele que não foi. Brian Borges está de volta à Ponte Preta e deve ficar à disposição do Marcelo Fernandes para o derby deste sábado, Batistão. Um abraço, Pedrão, até amanhã. Valeu, grande abraço e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Breno Beretta, abraço, até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã, se Deus quiser, um abraço a todos. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, muitas mensagens para o Edu Pinheiro, mas infelizmente não deu aqui para ler nem 10% das mensagens que nós tínhamos. Mas muito obrigado, viu? De coração a todas as mensagens de aniversário. O Edu Pinheiro merece mesmo ser homenageado desta maneira que foi ao longo do dia de hoje. E tenho certeza que ele aproveitou bastante o seu dia especial. Abraço para você, Edu. E amanhã tem mais a partir das 5 da tarde com Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Na sequência, vem aí
Corinthians e Bahia. Ulisses Costa vai comandar a festa aqui na Rádio Bandeirantes em toda a rede. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata.